Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos corrigir a atividade que eu deixei a semana passada para vocês responderem. Foram 4 questões envolvendo números decimais. Então, essa primeira questão diz assim: escreva o número decimal que está decomposto em cada item a seguir. Depois, determine a fração decimal correspondente a cada um deles. Então, veja só na letra A. Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é a leitura desse número, de cada número desse, tá? Então, quando a gente olha aqui, 0,7, a gente observa que depois da vírgula nós temos apenas um número. Então, se é apenas um número, este 7 aqui é chamado 7 décimos, tá? Aqui, ó, esse número nós temos 2 casas depois da vírgula, então esse 9 ele é chamado de 9 centésimos, tá bom? E esse outro número aqui nós percebemos que ele tem 3 casas depois da vírgula, 1, 2, 3, então esse número 1 aqui é chamado 1 milésimo. Então, como é que a gente faz para organizar? Ele quer que você encontre o número que foi decomposto, né? Então, deixa eu pegar o lápis aqui. Vamos lá. Eu vou fazer aqui embaixo a letra A, tá bom? 0,7 ele vai ficar assim, ó. 0,7 décimos, né? Aí mais 9 centésimos, então 0,09 mais 1 milésimo, então 0,001, tá certo? Então veja como esse número aqui na letra A ele está decomposto, e ele inteiro sem ser decomposto fica dessa forma, tá? Então 7 décimos mais 9 centésimos, porque tem 2 casas depois da vírgula, mais 1 milésimo, porque tem 3 casas depois da vírgula. Aí ele pede aqui, ó, depois determine a fração decimal correspondente a cada um deles. Então, como é que a gente faz? Como nós temos aqui 3 casas decimais, então o denominador será 1000. Deixa eu colocar aqui o 1000. 2, 3. Veja que a quantidade de casas decimais aqui, 1, 2, 3, corresponde exatamente à quantidade de zeros, tá? 1, 2, 3. Então, 1000. E o número, aí você joga para o numerador, 791, tá? Então essa aqui é a resposta da letra A. Veja, se você fizer essa divisão aqui, 791 dividido por 1000 é daquela forma como eu falei, é como se a vírgula tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 0,791. Então, como é que a gente lê esse número aqui? Como tem 3 casas depois da vírgula, a gente lê 791 milésimos, ou seja, essa fração aqui, 791 milésimos, tá bom? Vamos ver a letra B. Vou apagar aqui. Pronto. A letra B, a gente já percebe que tem um número inteiro. Então, se tem um número inteiro, a gente coloca 1, vírgula. Aí agora 3 décimos, 6 centésimos, então ele vai ficar aqui, 6 centésimos, e 8 milésimos. Então na terceira casa, 1, 2, 3, ele vai ficar o 8. Então veja que
esse número que está decomposto, ele é assim. Aí transformando esse número aqui numa fração decimal, da mesma forma, vamos ver quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Então esse 300 e... como tem 3 casas depois da vírgula, então o numerador aqui será dividido por 1000. Então você coloca 1000 no denominador. E o número todo você vai colocar como numerador. 1368. Vamos lá, vamos ver se é verdade. Suponhamos que a vírgula esteja aqui. Então, 1, 2, 3. Tá? Então, quer dizer, 1 inteiro e 368 milésimos. Então, essa é a resposta da letra B. Vamos à letra C. Ó, a letra C eu tenho 20 inteiros e tenho 4 inteiros. Então 20 mais 4, 24. Está aqui embaixo. 24. Aí agora eu tenho 1 centésimos, ou seja, depois da vírgula eu vou contar duas casas. 0 e 1. 1 centésimo, tá? Aí agora, depois da vírgula, eu vou contar 3 casas. 0, 0 e 3. Tá bom? Então, tenho 24 inteiros e 13 milésimos. Tá bom? Transformando isso aqui para fração, da mesma forma. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, o meu denominador será 1000. Tá? Veja a quantidade de casas e a quantidade de zeros. E o número todo, 24.013, vem para o numerador. 24.013. Tá bom? Então, vejam como ficou a resposta da letra C. Vamos para a letra D. Lembrando, voltem o vídeo, assistam, para que não fiquem dúvidas, tá? A letra D, veja que a gente tem 6 inteiros, ó. Se eu tenho 6 inteiros, então eu já coloco ele e coloco a vírgula. Agora eu tenho 8 décimos. Por que 8 décimos? Porque após a vírgula só tem uma casa, então você coloca aqui 8 décimos. E agora eu tenho 2 milésimos. Então, 3 casas após a vírgula. 1, 2 e agora 3. Tá bom? Então, 6 inteiros, 802 milésimos. Transformando isso aqui para uma fração decimal, que a questão pede, né? Vamos ver a quantidade de casas decimais depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, o meu denominador será 1000. 3 casas, 3 zeros. E o número todo, esquecendo a vírgula aqui, você coloca no numerador. 6.000. Deixa eu fazer um 6 direito aqui. 6.802. Então, 6 inteiros e 802 milésimos. Então, essa é a resposta, é a resolução da primeira questão que eu deixei para vocês. Tá bom? Daqui a pouco, no próximo vídeo, nós teremos a segunda questão. Aguarde.